os hábitos que eu quero criar, que são bons, eles requerem mais atenção. Então eles precisam de um foco ali no começo, eles precisam dar um start inicial, um foco inicial maior. O que eu quero dizer com isso? Se o hábito, por exemplo, eu quero criar o hábito de meditar, eu quero criar o hábito de fazer atividade física, eu quero criar o hábito de fazer a atividade física com a galera do trabalho, que é um exemplo aqui, né, que a gente joga vôlei. Eu quero criar o hábito de caminhar com a minha esposa, eu quero criar o hábito de estudar, né, para os meus objetivos, aí, estudar toda semana. Então, esses hábitos, naturalmente, eles vão exigir uma energia maior. Então, é interessante que você faça toda uma preparação. No episódio da depressão, eu falei um pouco sobre ativação comportamental. O que é isso? Você começar, né, eu falei sobre ativação comportamental e criação, né, de um comportamento, de uma habilidade. No caso seria você começar a fazer alguma coisa em direção do seu objetivo. Por exemplo, você quer aprender inglês. Então você conversa com pessoas que já aprenderam, pede quais os métodos que elas utilizaram, quais cursos elas compraram, e você começa a ir na direção dessas pessoas. Você começa a fazer algo parecido, como se fosse uma imitação da forma que elas aprenderam, e vai aprendendo nesse sentido. Você usa elas como referência. Então, com o tempo, você vai atingir seu objetivo. Você vai aprender, só que você vai precisar de tempo de estudo, que é bem difícil de termos, é bem difícil da gente conseguir. Então, nesse sentido, você deve focar a sua energia dentro dos seus objetivos para aprender inglês, se você tem esse objetivo. E quando eu me refiro, né, à criação de hábitos, a criação de hábito é aquilo que você vai fazer todo dia, né, uma rotina para criar um hábito, para todo dia ir aos poucos na direção do objetivo. É melhor, por exemplo, você estudar 20 minutos por dia do que 3 horas uma vez na semana. Eu digo por mim um exemplo, que eu, por exemplo, quando estava aprendendo a dirigir, eu pegava o carro da autoescola, por exemplo, eu fazia faculdade na época, daí eu pegava numa terça, depois na quinta, e na outra segunda, na sexta, ia espaçando muito, assim, as aulas, né, práticas que eu fiz. Aí o que aconteceu? Eu não sabia andar de bicicleta antes da época da carteira, eu acabei passando na de moto, mesmo aprendendo do zero, tanto de bici como de moto. 8 aulas foram 3 tombos. Então, depois eu aprendi a andar de bicicleta, eu voltei para a moto e comecei o carro na época. Então ali foi um tempo, eu passei na de moto e daí estourou um ano. Eu não tinha conseguido passar na de carro, foram 6 provas de carro. De moto foi 3, se eu não me engano. Você na terceira ou na segunda, eu não lembro agora. E chegava nas provas do carro, eu errava. Eu cometia erros assim que eu não conseguia passar na prova. E aí eu tive que desistir da carteira, porque deu um ano, desistir da carteira atual, no caso, né? Aí eu assinei um termo lá e peguei só a carteira de moto que eu passei na prova. E daí da carteira de moto eu exigi adicionar a habilitação. Daí eu adicionei a carteira B, né? A de moto é A e a de carro normal é B. Aí nisso eu conversei lá e eu fiz as aulas de forma consecutiva. O que eu quero dizer com isso? Eu fazia aula de segunda a sexta, foi diretão, até eu conseguir fazer a prova. Ali eu não tinha tempo de desaprender, de errar. Eu fazia todo dia. Não importava se eu pegava o carro no fim de semana, por exemplo, 3 horas, mas aí durante a semana nem pegava. Não, ali eu fazia 1 hora de segunda a sexta. E eu aprendi muito a dirigir ali, tanto que na primeira prova foi de longe a melhor prova de autoescola que eu fiz, assim, foi gritante a diferença das anteriores. Tanto que o cara lá já me conhecia, tinha 2 avaliadores, ambos me conheciam,
E ele abriu a porta assim quando eu fiz a baliza e pediu para mim olhar e disse: olha a distância que tu deixou agora, olha o jeito que tu deixou agora, é assim que eu gosto de ver. Ele chegou a me elogiar bastante. Passei na prova sem imprecisões, foi bem tranquilo. Então, é a diferença de você focar na sua rotina de forma intercalada e de forma contínua, né? Focar um pouquinho todo dia, 20 minutos todo dia, e focar 2 horas só no sábado. Claro, se você não tem como, né, focar na semana, no teu objetivo, é melhor 2 horas no sábado do que nada. Mas assim, tenta diminuir o espaçamento, colocar, quem sabe, 40 minutos numa quarta, e diminuindo o espaçamento e se conseguir todos os dias. Todos os dias você aprende muito melhor, muito melhor. Outra curiosidade em relação a essa prova, eu pude aprender muito sobre a questão da ansiedade, do nervosismo, da questão da pressão psicológica. Eu vi muitas situações aí nessas provas, então de certa forma foi bem interessante aí para mim, no sentido pessoal, assim, na questão de observação, para mim passar, né, por essa dificuldade. Continuando aqui, nesse sentido da referência de criar um hábito, você, por exemplo, é sedentário e não corre, e você quer correr uma maratona, né, que é algo, é bastante, tá, gente, é bastante. Eu sou corredor, inclusive depois desse vídeo eu vou correr 5 km hoje, estou retomando aí, e o que acontece? Se você não corre 200 metros, como que você vai correr 42 quilômetros? Isso 42 vezes 5 dá 210 vezes o tiro de 200 metros. Como que você vai conseguir essa façanha do dia para o outro? Assim, eu sou realista e não tem como, tá, gente? Não tem como. Eu, inclusive, faço corrida e tudo. Tem até o meu professor, né, de uma assessoria que eu comprei, que ele fez algo parecido, né? Ele corria muito bem 10 km e falaram para ele: não, vamos se preparar para uma maratona, vamos fazer a maratona. E ele nunca tinha feito maratona antes. Ele não se preparou da forma convencional de ir subindo ali as distâncias. Não, eu aguento, eu consigo. Ele conseguiu 33 quilômetros, ele conseguiu mais ou menos ir bem. Depois ele reduziu muito a velocidade e acabou terminando caminhando a prova. Que foi bastante, foi bastante. Eu tive uma façanha parecida antes de entrar para a assessoria, que eu fazia 15 quilômetros bem. Aí eu tive um tempo ali que eu fui para minha cidade, né, visitar meus pais, eu acabei não correndo ali alguns dias. E quando eu voltei, eu tentei uma de 21. E não fui bem sucedido. Eu demorei acho que mais de 2 horas e meia. Para quem entende, 21 é um tempo bom, assim, né? Mesmo que aqui o relevo tem subida e descida, que é um pouco, que dificulta um pouco, mas o tempo bom ali gira em torno de 2 horas. Eu acho que eu passei entre 2 e meia, ali umas 2 horas e 40, porque acabou a bateria do celular no meio do caminho. Não sei em quanto tempo eu fiz. E depois, na sequência disso, eu tive um problema que eu tive que ficar 50 dias sem correr por dor no joelho esquerdo. Então, assim, eu tô falando, mas eu já passei por isso, de cometer esse erro, de tentar, né, de um dia para o outro fazer, exagerar, né? Eu corria na época 15 km, eu corria abaixo de 1h30, eu cheguei a correr em 1h26, e desses 15 km eu fiquei um tempo sem fazer. Foram alguns dias e quando eu voltei eu fui direto para os 21. Eu devia ter me aquecido novamente nos 15, me adaptado e ter feito talvez com um ritmo mais estável, quando eu estivesse melhor nos 15 quilômetros novamente, tentar os 21. Isso sem falar na questão, até que eu comprei na época, depois do que eu senti meu joelho, eu comprei um tênis de corrida. Então, o recomendado para vocês aí